O América News está de volta e a gente continua esse programa especial para entender o que muda em Israel e o que muda no mundo com esse novo governo. Agora eu converso com a brasileira Karina Calandrin. Muito obrigada pela sua presença aqui, professora. E eu queria começar essa conversa falando um pouquinho dessas duas lideranças. O Benjamin Netanyahu, que a gente conhece bem, que esteve aí no poder por 12 anos, mas que sofre, que ainda tem muitas acusações de corrupção em aberto, e o Bennett, que é essa nova liderança. Quem são essas duas pessoas e o que deve acontecer com cada um deles nesses próximos anos? Muito obrigada pelo convite. Nós temos agora uma mudança bastante interessante. Apesar de, no espectro ideológico, político, né, o Bennett ele ser mais à direita do que o Netanyahu, principalmente em aspectos religiosos, né? É importante ressaltar que Israel é um país religioso, não é um país laico, né? Temos aí uma mudança interessante por conta da composição da coalizão, né? Considerando que Israel é um país parlamentarista. No caso do Benjamin Netanyahu, era um governo bem de direita, tanto no aspecto social e econômico, quanto no aspecto de segurança, né? Eram chamados de falcões. Então, foi um governo que durante 12 anos permaneceu com alianças de partidos da direita, né? Com um pouco de mudança em relação à questão religiosa. Tinham partidos mais de centro e partidos mais religiosos, né? Netanyahu é uma figura muito importante na política israelense, né? Foi primeiro-ministro pela primeira vez nos anos 90, né? Então não foi a primeira vez que ele chegou nessa posição, agora nesses últimos 12 anos. E é a primeira vez do Naftali Bennett, né? Então nós temos essa mudança agora. É um político já bastante experiente, mas que nunca foi primeiro-ministro, né? A primeira vez. E ele era de um partido religioso, né? Que era o partido Rabait Hayeudi. E agora ele é de um novo partido chamado Yamina, que em tradução para o português é a direita. Então já mostra que é um partido bastante de direita, que não teve muita expressão nas últimas eleições. É um partido que conseguiu 7 cadeiras, mas que agora, por conta de um arranjo das decisões, ele assume como um primeiro-ministro, né? Vai ser muito interessante vê-lo nesta posição, ainda mais considerando essa coalizão que não é uma coalizão de direita, é uma coalizão de união de partidos. Temos partidos de direita, de esquerda, de centro e até o Partido Árabe Islâmico, né? O Ra'am. Pois é, e nessa dinâmica, o que acontece? Afinal de contas, tudo bem, ele foi eleito por uma coalizão como você disse aí, como a gente falou no bloco anterior, com pessoas de vários espectros, mais diferente do que isso, impossível nesses 8 partidos. Mas em que medida é o primeiro-ministro quem toma as decisões, e o que a gente vai ver daí para frente vai ser uma administração muito alinhada com esse conservadorismo, com a direita que representa o Bennett, e em que medida não? Em que medida ele vai ter que responder às demandas dessa coalizão, que, por exemplo, se a gente pensar apenas na questão palestina, tem agendas completamente diferentes. Sim, ele vai ser muito assim, de uma forma restrito por conta dessa própria coalizão, né? No sistema parlamentarista, sempre o primeiro-ministro e o partido do primeiro-ministro, ele precisa ter maioria para governar, né? Foi isso que a gente viu nos últimos 2 anos, no caso do Netanyahu, ele foi perdendo maioria e novas eleições vinham sendo convocadas, né? No sistema parlamentarista, a governabilidade ela é garantida. Por isso, né, para o Bennett se manter como primeiro-ministro no período de 2 anos, que foi o acordado, né, nos 2 anos seguintes, quem assumiria seria Yair Lapid, do partido Yesh Atid, ele vai ter que negociar. Então, o Bennett ele vai ter que ceder, ele vai ter que segurar um pouco a postura tanto de direita, principalmente em relação ao conflito Israel-Palestina, porque temos um partido árabe, o Ra'am, que tem uma postura a favor, né, dos 2 estados para 2 povos, contra os assentamentos, né, então a favor do fim dos assentamentos, que não é a posição do Bennett e do partido dele. Então, ele vai ter que negociar, ele vai ter que diminuir um pouco a sua posição para se manter como primeiro-ministro. Agora, Karina, como é que o que acontece em Israel, que como eu falei anteriormente, é um país pequeno, pouco mais de 9 milhões de habitantes, influencia o mundo todo? Por que a gente está sempre vendo Israel no noticiário? Por que essa proeminência? Queria que você falasse, se possível, especialmente focando em 2 aspectos. Primeiro, o Brasil, e o Brasil como país, como nação, mas eu também queria que você focasse um pouquinho, não só nessa instância das grandes lideranças
lideranças, mas também na população. Qual é a opinião da população de Israel em relação, por exemplo, a uma solução de 2 estados? Qual é a opinião da população brasileira? Você ressaltou aí o fato de Israel ser um estado religioso. A gente está falando de um país de maioria católica, com uma proeminência muito grande dos evangélicos. Em que isso se relaciona com o Brasil, tanto na questão do país, na questão do estado, quanto na questão da população? Claro. Primeiramente, Israel é um país que foi, né, construído pela ONU, ali, né, a ONU recém-fundada em 1947. Então, as potências da época, principalmente potências ocidentais, Estados Unidos, Europa Ocidental, inclusive o Brasil, que também participou, não era potência, mas participou, né, da Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, tem uma preocupação com a forma que Israel irá se comportar no cenário internacional, por ser fruto deste momento histórico e da organização que a ONU representa. Então, isso já atrai atenção internacional por si só. Segundo, quando a gente pensa principalmente em Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem a maior população judaica do mundo, maior do que em Israel. Então, existe um interesse da comunidade judaica da diáspora nos Estados Unidos do que acontece em Israel, por Israel ser um estado judaico. Pensando em Brasil, né, o presidente, né, atual brasileiro, o presidente Bolsonaro, ele sempre teve uma aproximação muito grande com o Benjamin Netanyahu e tem uma influência no seu governo, né, de grupos evangélicos, principalmente ligados à Igreja Universal, que tem, né, um interesse muito grande no que Israel representa, né, enquanto Estado judeu, enquanto Estado que em tese, né, teria, né, como base os argumentos, né, a base cultural judaico-cristã, né? Então isso interessa para esse grupo ideológico e político do Brasil e que o presidente Bolsonaro também se aproxima, né? Agora veremos com o novo governo como isso vai se dar, se bem que, como eu disse, do ponto de vista ideológico e político, não é uma mudança muito brusca com o Netanyahu comparado com o Bennett, né? Mas por isso essa importância, né, e essa aderência de Israel no mundo, a questão da ONU, a questão da população judaica na diáspora. Considerando a população israelense, né, e as diferenças dentro de Israel, é muito importante ter em mente que não há um consenso. Assim como qualquer país do mundo, não existe um consenso de opiniões em Israel. Existem diversos grupos políticos que estão expressados, por exemplo, no parlamento de Israel, e existe muita divergência, né? Pensando em pesquisas de opinião pública mais recentes realizadas em Israel, existe uma preocupação, sim, com a resolução de 2 estados, pensando no fim do terrorismo, no fim dos ataques, principalmente em relação ao Hamas, né? E a permanência de Israel enquanto um Estado judaico e democrático, que não seria possível caso Israel, por exemplo, anexasse todos os territórios ocupados e a maioria judaica seria colocada em xeque. E como manteria, então, um Estado judaico sem maioria judaica e democrático ao mesmo tempo. Você fala aí da anexação, que é parte da agenda do Bennett, né? O Bennett defende esse lado, é completamente contrário à solução de um Estado palestino. Como é que a gente pode ver, na sua opinião, essa questão da solução de 2 estados ou da solução de um Estado só, que também nessa coalizão tem grupos que defendem a solução de um Estado, seja de um lado, como o do Bennett, seja de outro, como grupos que defendem um Estado que componha todo mundo integrado ali, como um Estado, de certa forma, dividido. Como é que você vê o futuro dessa região? Existe uma solução ou o que a gente vai ver durante essa próxima administração provavelmente vai ser mais do mesmo, vai ser uma continuação do que a gente tem hoje? Isso precisa ser repensado, né? Anteriormente, ano passado, né, o presidente americano, então, né, Donald Trump, fez uma proposta de um acordo, né, que propunha a anexação de certas partes da Cisjordânia, dos maiores blocos de assentamentos, em contraposição à troca de terras, né? Então, teriam partes de Israel que seriam cedidas aos palestinos na formação de um Estado palestino. O problema é que não houve negociação com os palestinos. E o então governo do Benjamin Netanyahu dizia que não tinham parceiros para negociação com os palestinos. Primeiro porque o Hamas é considerado terrorista e a ANP, Autoridade Nacional Palestina, é vista como corrupta e fraca, né? Isso tem que ser mudado. Precisa haver um diálogo com os palestinos para a construção da paz. Não só apresentar uma proposta e colocar ela em prática, porque isso traria problemas como o próprio problema do Hamas, né? Como seria esse governo palestino, né? Teria uma união nacional, o Hamas assumiria, seria a própria ANP sob comando do Fatah, né? Isso não ficou claro ainda do lado palestino também. Então, o governo israelense, apesar do Bennett ter
ter essa postura, como você bem pontuou, né, uma postura de ser contra o Estado palestino, a favor de uma anexação da Cisjordânia, principalmente, isso tem que ser repensado pensando na estabilidade regional, né, e na própria existência de Israel enquanto um Estado judaico-democrático. Se essa é a vontade deles, que Israel permaneça como esse Estado e não vire um Estado binacional, por exemplo, laico, né, de maioria não judaica, isso tem que ser pensado. Então, tem que ter negociação, tem que pensar em trocas de terras, né? O plano do Trump foi acertado nesse ponto, mas o problema é que não houve diálogo com os palestinos, né? Então, por exemplo, as terras que foram oferecidas em troca eram terras no deserto, no Negev. Será que os palestinos têm interesse em terras no deserto? Então, isso não foi negociado. Então, esse novo governo ele tem que pensar nisso para evitar situações como vimos recentemente em Gaza, de mais ataques terroristas, mais terror para a população israelense e morte do lado dos palestinos. Professora Karina Calandrin, muito obrigada pela sua presença e por todos os ensinamentos na edição de hoje do American News.